Então, pediram-me hoje para falar aqui um pouco relativamente às perspectivas do investimento estrangeiro e em especial relativamente aos vistos Gold ou Golden Visa, relativamente aqui ao tempo em que vivemos de crise do Covid-19, ok? Ora, como todos sabemos, não é, o Golden Visa é efetivamente um dos canais que tem sido bastante importante para a reativação do investimento estrangeiro, não só no setor do imobiliário, mas também noutros. De facto, o que nós coloquialmente chamamos dos vistos Gold ou do Golden Visa está estabelecido na Lei 23 de 2017, com o nome Autorização de Residência para Atividade de Investimento. Muitas vezes também é apenas mencionado pela sua sigla ARI. Ora, este no fundo é um tipo de visto de residência que permite a cidadãos nacionais de Estados terceiros, isto é, Estados que estão fora da União Europeia, poderem obter uma autorização de residência temporária com base numa atividade de investimento. Ou seja, poderão então residir em Portugal sem ir pelos canais, digamos, ditos normais para obter um visto de residência em Portugal, nomeadamente por questões laborais ou de educação ou outras. Ora, de facto, este tipo de investimento em Portugal e este tipo de programa veio tentar canalizar o investimento estrangeiro, oferecendo várias vantagens para os investidores, nomeadamente pelo facto de terem acesso ao espaço Schengen da União Europeia, não é? E não só, em que neste momento lhes permite viajar livremente em 26 países, além de poderem residir em Portugal. Apenas podem residir em Portugal, mas podem viajar pelo espaço Schengen. Também lhes permite fazer o reagrupamento familiar, principalmente com os cônjuges, filhos menores ou maiores a estudar ou ascendentes com dependência económica. Outra das grandes vantagens é que, apesar da pessoa poder residir em Portugal, muitas vezes este tipo de visto é um visto que apenas tenta canalizar o investimento para Portugal e que as pessoas não querem efetivamente ter que residir em Portugal a maioria do tempo, nomeadamente mais de 183 dias, que é o período em que uma pessoa é considerada residente em Portugal, nomeadamente para efeitos fiscais. Isso, de facto, este programa permite apenas uma estadia mínima de 7 dias por ano em Portugal, durante um período de 5 anos. Este visto de residência temporária é renovável após um ano e também depois tem 2 renovações subsequentes. E a estadia mínima por cada um dos anos é de 7 dias, se bem que depois, na renovação de 2 anos, se conta os 14 dias, independentemente se for no ano 2 ou no ano 3. Também, uma das vantagens deste visto é contar o tempo de permanência em Portugal para efeitos da possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa, cumprindo os requisitos necessários, nomeadamente o conhecimento da língua portuguesa e um contacto com o nosso país. Isto, de facto, também é algo que é atrativo, porque depois permite a obtenção do passaporte português com todos os benefícios que tal traz. Ora, este basicamente é a ideia geral das vantagens que se permite trazer ao investidor, e os Golden Visa são, de facto, existem vários tipos de investimentos que estão qualificados para o acesso a este tipo de programa. Ora, primeiro nós temos
um tipo de investimento que é a transferência de capitais num montante igual ou superior a 1 milhão de euros. Depois também a criação em Portugal de pelo menos 10 postos de trabalho, ou seja, um investidor que venha criar emprego em Portugal também consegue obter a residência em Portugal por força deste tipo de investimento. E talvez aquele que são depois na realidade prática os maiores números dos vistos que têm sido concedidos são aqueles que estão relacionados com o investimento imobiliário. Ora, de facto, permite-se e é qualificável como um investimento para aceder ao programa do Golden Visa a aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros. Okay? Então, sempre que uma pessoa comprar uma propriedade com valor igual ou superior a 500 mil euros, um apartamento, uma moradia, outro tipo de qualquer de meio imóvel, essa pessoa está a poder qualificar-se para este cidadão que não pertence à União Europeia, que não tem nacionalidade em nenhum dos países da União Europeia, permite-se então obter efetivamente um visto de residência em Portugal se fizer este tipo de investimento. Ora, também dentro do setor imobiliário, os valores baixam um pouco dos 500 mil euros para 350 mil euros de investimento se o investidor adquirir um bem imóvel cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou que sejam localizados em áreas de reabilitação urbana e que haja a realização de obras de reabilitação desses mesmos bens imóveis que foram adquiridos. Ora, o que se permite aqui então, sempre que alguém faça uma aquisição do imóvel com o propósito de fazer obras de reabilitação, o investimento deixa de ser de 500 mil euros e passa a ser de 350 mil euros. Existem também outros investimentos que permitem o acesso a este programa, nomeadamente a transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, desde que sejam aplicados em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação científica. Okay? Então também aqui para melhorar a qualidade da investigação científica nacional, se houver aqui empresas ou cidadãos que estejam a querer fazer este tipo de investimento, também poderão ter acesso a este programa. Outro dos programas que permite o acesso ao Golden Visa é efetivamente a transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros, desde que sejam aplicados em investimentos ou apoio à produção artística ou recuperação e manutenção do património cultural nacional, ok? Que mais direcionado, um investimento direcionado às artes. Depois temos também a transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, destinada à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco vocacionados para a capitalização de empresas. E por fim, temos outro tipo de investimento que está relacionado com a transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, destinados à constituição de uma sociedade comercial com sede em território nacional, conjugada com a criação de 5 postos de trabalho permanentes. Okay? Se nós tínhamos também um outro tipo de investimento relativamente à criação de pelo menos 10 postos de trabalho, aqui temos a possibilidade de se criar apenas 5 postos de trabalho, mas que haja a constituição de uma empresa portuguesa com uma transferência de capitais para essa empresa de 350 mil euros. Okay? Aqui um bocadinho uma conjugação entre a criação de postos de trabalho e também o investimento numa transferência de capitais para Portugal. De notar também que algumas destas atividades de investimentos que agora mencionei, nomeadamente e especialmente aquelas que envolvem a aquisição de imóveis,
podem usufruir de um desconto no valor de 20% do montante total a investir, se forem levadas a cabo em zonas de baixa densidade urbana, ok? Menos do que 100 habitantes por metro quadrado. Ora, de facto, este tipo de investimento permite então que em zonas de baixa densidade populacional se permita efetivamente o acesso a um investimento mais em conta, de facto, a tentar canalizar os investimentos estrangeiros, de investidores estrangeiros, a que sejam feitos em zonas que carecem desse investimento e desse modo é aqui uma ideia que o Estado português tem de canalizar o investimento também para áreas que não sejam as áreas de maior densidade urbana que nós temos em Portugal, nomeadamente as grandes metrópoles, né, Lisboa e Porto e o litoral, nomeadamente aqui o Algarve, de onde eu vos estou a falar. Ora, quais são os requisitos gerais que são necessários para que o investidor, além de efetivamente fazer aquele investimento que nós vimos anteriormente, por exemplo, a aquisição do imóvel por 500 mil euros, ele não se basta ter essa disponibilidade financeira para efetivamente poder fazer o investimento. Ele tem que também cumprir com alguns requisitos gerais de modo a que possa fazer esse investimento em Portugal. Ora, então, os requisitos são não ter entrado ou permanecido ilegalmente em Portugal. Não é? Isto significa então que essa pessoa nunca poderia ter tentado estar aqui em Portugal e o CEF ter iniciado um processo de entrada ilegal em Portugal, ser maior de idade, não ter registro criminal em Portugal ou nos países em que o investidor tenha vivido no ano passado, ok? Ou seja, no último ano no estado de residência, não necessariamente o estado da nacionalidade do investidor, é necessário que ele não tenha tido nenhum registro criminal, ok? Também não aparecer como recusado em nenhum país com o qual Portugal tenha um acordo válido nessa matéria. Por outro lado, também possuir meios de subsistência suficientes para si e para os membros da sua família, no caso do reagrupamento familiar, durante a residência em Portugal. Okay? Isto é necessário que a pessoa não só faça um investimento, mas que também prove que tem meios de sustento em Portugal para poder cá residir. E por último, a obrigação da pessoa visitar o país, Portugal, por um período mínimo de 7 dias durante o primeiro ano de residência e depois, sucessivamente, com um período de 14 dias nos 2 períodos subsequentes. Okay? Como o visto é atribuído no primeiro ano, a pessoa tem que estar cá em Portugal durante 7 dias. Okay? Ou seja, não é necessário estar cá a residir, apesar de ser um visto de residência, a pessoa tem essa possibilidade, não tem essa obrigação. No entanto, tem que comprovar que permaneceu 7 dias no nosso território nacional, no primeiro ano, e depois nos 2 anos seguintes, que permaneceu 14 dias. E nos últimos 2 anos deste programa, ele terá outra vez que comprovar que permaneceu outros 14 dias. Ok? E então, esquematicamente, o programa dos vistos Gold funciona desta maneira. A pessoa candidata-se ao visto Gold, o visto faz o investimento, okay? O investimento tem que ser feito antes da candidatura ser aprovada, faz esse investimento e nesse primeiro ano vai ser concedido um título de autorização de residência, recebe um cartão e tem que permanecer neste primeiro ano 7 dias para poder voltar a renovar, para poder renovar pela primeira vez este investimento. Okay? O investimento é feito só no período inicial,
depois as renovações são feitas não com um novo investimento, mas apenas renovando as condições para a candidatura, nomeadamente a manutenção desse investimento. Por exemplo, se a pessoa comprou um imóvel por 500 mil euros ou mais, essa pessoa, ao fim do primeiro ano, tem que provar que ainda é proprietário daquele imóvel. Okay? Ou daqueles imóveis, ele pode adquirir vários imóveis desde que façam na totalidade esse montante de 500 mil euros. Ora, passando este ponto, este primeiro ano, renovando-se a autorização de residência, a renovação dá-se por 2 anos e a pessoa terá que permanecer 14 dias em Portugal, de modo a que no terceiro ano se possa renovar por um novo período de 2 anos. Okay? E nesse período, do ano 3 ao ano 5, ele tem que também permanecer 14 dias em Portugal. Okay? De facto, são as condições para a atribuição deste visto de residência e a manutenção e a renovação desse visto de residência posteriormente. Ora, outra das grandes vantagens deste visto é que ao fim desses 5 anos, a pessoa pode efetivamente optar, cumprindo todos os requisitos, pela residência permanente, isto é, passando a poder residir a tempo permanente em Portugal, nomeadamente aqui deixa de efetivamente ter que manter o investimento que fez até aqueles 5 anos e também, se quiser, poder candidatar-se à obtenção da nacionalidade portuguesa por naturalização. Okay? De facto, a pessoa terá agora essa possibilidade, o investidor terá essa possibilidade de efetivamente adotar uma destas vias, a via da residência permanente ou a via da nacionalidade, e para adotar, por exemplo, a residência permanente, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, nomeadamente ter noções básicas de português. Aqui o CEF exige que a pessoa tenha um certificado de um teste com o nível A2, okay? Que é um nível de português conversacional, ou seja, a pessoa só tem que ter aqui alguns conhecimentos básicos, não tem que falar português a nível nativo, digamos assim. Terá que fazer aqui a residência em Portugal. No entanto, este regime permite-lhe efetivamente ter alguns benefícios que uma residência permanente normal não tem, nomeadamente a ausência do país durante um período alargado, nomeadamente mais de 2 meses. Se um residente permanente, por outras vias, nomeadamente a residência permanente de uma pessoa que trabalha aqui em Portugal e que tenha obtido o visto de residência temporária por força de um vínculo laboral, depois a obter a residência permanente, essa pessoa não se pode ausentar injustificadamente de Portugal durante mais tempo, caso contrário, essa residência caduca. Ora, então este é, digamos assim, esquematicamente, isto só para fazer aqui uma parte um pouco mais introdutória, antes de falarmos aqui relativamente às questões que nós nos deparamos agora com os problemas a níveis económicos que todo o mundo está a sofrer com a pandemia do Covid-19. Nós temos que perceber aqui a importância que este tipo de investimento tem tido a nível de se canalizar para o nosso país o investimento estrangeiro. E isso é verdadeiramente muito notório no que toca ao mercado do imobiliário. Ora, desde que o programa dos ARIs, da autorização de residência para investimento, foi instituído em outubro de 2012, até
ao mês de março de 2020, nós vimos que já foram concedidas 8.413 autorizações de residência neste período, sendo que a esmagadora maioria dela é para cidadãos de naturais da China, e que desses 8.400 autorizações de residência, a quase totalidade dessas autorizações de residência são autorizações para a aquisição de bens imóveis, não é? Então, 7.925 dessas autorizações de residência por via do Golden Visa são efetivamente no que toca ao setor do imobiliário e à aquisição dos bens imóveis. E o valor do investimento é bastante grande, não é? Nós temos mais de 4 mil milhões e meio de investimento e efetivamente, quando se instituiu este programa, em 2012, nós estávamos com a crise da dívida pública e Portugal estava a necessitar de encontrar aqui novos veículos de investimento estrangeiro para fazer superar essa crise. E, de facto, este foi uma das maneiras encontradas e utilizadas para nós recuperarmos alguns dos setores da economia, nomeadamente o setor do imobiliário, que na altura estava deparado com uma grande crise, nomeadamente por facto de haver uma perda de rendimento muito grande da população portuguesa, de existirem vários defaults no que toca ao cumprimento dos empréstimos bancários, a reposição de imobiliário para os bancos, a reakquisição desses mesmos bens, e o mercado imobiliário estava em franca recessão. E este foi um dos veículos utilizados para se fazer face a essa crise. Ok? Ora, mesmo no último mês que nós temos a estatística divulgada pelo CEF, que é o mês de março de 2020, e que este mês, como todos nós já sabemos, já estávamos em plena crise do Covid-19, com a pandemia, e que, uma vez que é algo que afeta muito a entrada de pessoas no nosso território nacional, não é? E nomeadamente este visto tem uma particularidade, com todos os vistos, que é a presença física da pessoa no território nacional, na sede do CEF, nas várias delegações do CEF, melhor dizendo, para poder fazer, entre outros, a recolha de dados biométricos para a pessoa se poder candidatar a este programa. Ora, e de facto, já em março de 2020 nós vimos que existiram já aqui uma redução. Os meses de janeiro foram cerca de 90 autorizações concedidas, em fevereiro o número desceu um pouco para 70 e agora em março já desceram para 55. Dessas 55, 51 dessas autorizações concedidas foram efetivamente para a aquisição de bens imóveis, num valor de cerca de 25 milhões de euros. Ou seja, temos aqui um peso importante no setor da economia portuguesa. Ora, e porquê é que eu vos venho aqui falar dos números e porquê é que eu venho aqui pôr aqui estes dados estatísticos? Porque, como muitos de vós já deverão ter ouvido falar, não é? O Orçamento de Estado para o ano de 2020 veio, entre muitas outras coisas, alterar aqui o panorama do regime da atribuição das autorizações de residência temporária para investimento. Nomeadamente, a Lei do Orçamento de Estado, que foi aprovada agora em março e que entrou em vigor em abril de 2020, concedeu ao Governo uma autorização legislativa para rever a autorização deste programa. E, nomeadamente, como foi bastante noticiado nos nossos mídias, essa alteração
essa autorização legislativa, que ainda não está em vigor, mas que permite ao Governo alterar a Lei 23 de 2017, onde está previsto este programa, que efetivamente virem não só, mas especialmente os investimentos imobiliários estarem limitados de futuro ao território das comunidades intermunicipais do interior e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Ok? Ou seja, a ideia que o legislador, que o Governo terá, ou pelo menos tem sido falado, é alterar este programa dos ARIs para que, de futuro, os investimentos imobiliários à abrigo deste programa sejam restritos ao interior e às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Ora, de facto, o que nos vem dizer então é que nós sabemos pela experiência prática que a maioria destes investimentos foram feitos no litoral, especialmente em Lisboa e no Porto. Ora, uma das preocupações, dada a forte pressão imobiliária e o afastamento das famílias e dos residentes portugueses em território português, no que toca a estarem excluídos do mercado de habitação, e então esta ideia seria tentar afastar estes investidores de Lisboa e do Porto e também do litoral, nomeadamente aqui do Algarve. Ora, de facto, essa é a autorização legislativa que o Governo agora tem, com a lei do Orçamento de Estado, e que, no entanto, não vem tocar nem as autorizações de residência que estão a decorrer, dos processos que estão a decorrer, nem as futuras renovações de processos que já foram atribuídos. Ou seja, se um investidor investiu, comprou um imóvel em Lisboa, ele vai poder continuar a manter esse investimento lá e poder continuar a obter a renovação desse mesmo investimento. Okay? A autorização legislativa tem a validade de 1 ano e, segundo o que estava noticiado, a ideia era que esta alteração legislativa viesse a produzir efeitos para o ano de 2021. Okay? Ou seja, não este ano, mas 2021. Ora, no entanto, esta ideia era uma ideia que estava feita e que foi discutida antes da crise da pandemia do Covid-19 e que, de facto, como nós estamos a ser deparados, vai haver sem dúvida, uma retração económica e possivelmente uma recessão económica no território português, não só, em toda a Europa e em todo o mundo, com maior probabilidade, e que essa mesma retração económica poderá mudar aqui as ideias do Governo, em que não venha usar desta tal autorização legislativa que o Parlamento lhe concedeu, de modo a que efetivamente não venha de facto a utilizar esta mesma autorização e venha a alterar este programa, excluindo o litoral e especialmente Lisboa e o Porto da possibilidade de investidores estrangeiros utilizarem este mesmo programa para poderem de facto recorrerem a fazer aqui um investimento em Portugal. Não é? Como todos nós sabemos, muitas vezes, e é na experiência prática, são estes os dois grandes mercados imobiliários e também o Algarve, somente o seu litoral, que têm canalizado este tipo de investimento e que, de facto, ao excluir-se isto, a ideia aqui era reequilibrar o setor do imobiliário para que também a população local tivesse também acesso a preços mais acessíveis a casas e a habitação, tanto pela compra como pelo arrendamento, para tirar aqui alguma pressão imobiliária nas metrópoles. Ora, hoje em dia, com a realidade do Covid-19, isso poderá ter mudado. Não é? Nós sabemos já que o setor do imobiliário neste momento está sofrendo uma contração,
nós não sabemos efetivamente como é que vai ser de futuro. Porventura haverá algumas pessoas que continuam a querer investir e a fazer um investimento talvez com algum reajustamento dos preços do mercado, que nos últimos anos estavam constantemente a subir, e talvez haja aqui um reajustamento desses mesmos preços para valores que sejam o que estava a verificar-se antes desta subida, desta procura grande por parte de novos compradores. Ora, efetivamente já existem várias manifestações por várias associações do setor imobiliário para que o governo não venha utilizar esta autorização legislativa. Nós neste momento ainda não temos nenhuma informação, não sabemos se o governo vai planear ou não fazer isto. Como todos nós sabemos e temos alguma ideia, neste momento, de facto, existe ainda aqui alguma reavaliação constante, e agora, com o fim do confinamento e com a reabertura gradual da economia portuguesa, estamos também aqui a testar um pouco como é que a situação se vai passar, e eu presumo que o governo também irá reavaliar aqui qual seria o plano para o setor do imobiliário neste aspecto. Ok? Isto só para vos dizer então aqui é que de facto o regime que eu vos falei agora continua em vigor e efetivamente de futuro, pelo menos em 2020 e porventura também de seguida, porque nós não sabemos se o governo português vai ou não utilizar esta autorização que lhe foi concedida, alterando aqui neste facto, mudando aqui um pouco esta ideia de política económica que estava já delineada para o ano de 2021, que de facto essa era a grande política económica que o setor de imobiliário estava a ter por parte de uma intervenção legislativa, não é? Tentar reduzir aqui um pouco a pressão imobiliária no litoral. Ora, isto para vos dizer então que efetivamente o regime dos Golden Visa continua igual, ok? Neste momento não temos nenhuma novidade em concreto neste âmbito. Sabemos que talvez no verão haja aqui uma reavaliação neste parâmetro, mas de facto é o que estamos a ver agora, ok? Ora, relativamente aqui à crise do Covid-19, no que toca às autorizações de residência, tem já aqui um efeito concreto atual, nomeadamente um despacho do Conselho de Ministros e de vários ministérios, nomeadamente o Ministério da Administração Interna, de 27 de março de 2020, no que toca aos processos que estavam a decorrer de todos os tipos de autorização de residência, não é? Foi bastante falado, e Portugal até foi um dos primeiros países a tomar a medida de temporariamente regularizar todos os estrangeiros que tinham um processo a decorrer de autorização de residência em Portugal, não é? Uma vez que para terem acesso a todos os direitos, nomeadamente ao Sistema Nacional de Saúde, a proteção a nível de residência, acesso a todos os serviços como qualquer estrangeiro que está legalizado em Portugal. E isso acontece também para os estrangeiros que estão cá em Portugal e que estavam a iniciar um processo de residência para investimento, ok? Então, de facto, permite-se a permanência no território nacional por um período até de alguns meses, até novas instruções do governo, ok? E no que toca àqueles processos que estavam a decorrer, o processo dos Golden Visa funciona relativamente da seguinte maneira: a pessoa faz um agendamento, submete já a documentação e
esse agendamento depois lhe permite, passado normalmente, depende das zonas, mas alguns meses após, 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes mais, entre a submissão do processo inicial e a taxa, a pagamento de uma taxa de submissão para a análise do processo e a visita e o agendamento efetivamente para a submissão de toda a documentação e a recolha dos dados biométricos no que toca a uma presença física da pessoa junto de uma qualquer delegação do CEF. Ora, nesse caso, todos aqueles os atendimentos para esses agendamentos estão neste momento suspensos, ok? E de facto, todos aqueles agendamentos que já estavam marcados até o dia 27 de março estão suspensos e a partir de 1 de julho de 2020 eles vão ser reagendados em bloco, por ordem cronológica, ok? Este neste momento é o despacho que nós temos, mas que efetivamente agora com o alterar da entrada da fase do desconfinamento poderá ser alterado e efetivamente o agendamento poder ser feito agora em momento anterior. Nós estamos aqui a aguardar alterações neste âmbito importantes, ok? Então, hoje, neste momento, este é o quadro que nós estamos a viver no que toca a este tipo de agendamentos e relativamente aos processos que estão em curso, ok? Neste momento estão suspensos e a partir de 1 de julho vão ser reagendados em bloco todos os agendamentos que estavam pendentes até 27 de março e porventura também abrir para novos agendamentos que sejam feitos, não é? Obviamente, dadas as várias limitações de viagem das pessoas e que nós estamos aqui a falar de cidadãos estrangeiros e como vimos, a esmagadora maioria das pessoas são cidadãos chineses, não é? E ainda existem várias limitações, pelo menos hoje, à viagem para o território nacional, a entrada para o território nacional desses mesmos cidadãos, de modo que, havendo uma necessidade da presença física dessas pessoas, o futuro nestes próximos meses vai ser aqui vai ter que ser aqui algo complexo e vai haver aqui uma obrigatoriedade de adaptação, sem dúvida. Ora, uma das importâncias que o Governo poderá e que talvez deva ter em atenção é a maneira como este processo, neste momento, em termos práticos, se processa. De facto, o que nós reparamos é que, de facto, a pessoa vem a Portugal para fazer o agendamento antes de o processo estar mesmo aprovado, ok? Ou seja, pode haver o caso em que a pessoa venha a Portugal, faça com o agendamento feito, submete todos os documentos, recolhe os dados biométricos e depois o processo é-lhe recusado por alguma razão. Ok? Ora, o que pode acontecer aqui, e talvez seja, uma vez que nós sabemos que mesmo o quadro das vacinas, muito provavelmente nós não vamos ter uma vacina no ano de 2020 e só vamos ter uma vacina talvez para meados de 2021 e não sabemos também a capacidade de produção e de comercialização dessa vacina em termos globais, que efetivamente este quadro possa ser alterado, em que a pessoa só se venha a Portugal depois do processo já estar aprovado, ou seja, envia toda a documentação, submete toda a documentação e se toda a documentação, se todo o investimento for aprovado e feito, a pessoa aí é que sim vem fazer a recolha dos dados biométricos e assim evita muitas vezes ter que vir 1 ou 2 ou 3 vezes a Portugal, mais do que aquelas que são necessárias. Okay? Isto talvez seja também uma ideia aqui importante a reter. Não sei se o Governo pensará em alterar o regime neste sentido. Como nós sabemos, já vai haver aqui alguma adaptação, já se fala de alguma adaptação na maneira normal
como nós fazemos os negócios no setor imobiliário, as compras e vendas e todos os outros negócios, por uma via um pouco mais eletrónica, não é? Já se está a falar também aqui, possivelmente, fazer algumas escrituras à distância, talvez com um comprador a fazer num notário e outro no outro, com a certificação através de assinaturas digitais. Está a ser discutido pelas várias entidades que cabe aqui a tutela, por isso também aqui realmente neste aspecto poderemos utilizar as novas tecnologias e desmaterializar aqui um pouco o processo e talvez torná-lo aqui um pouco menos burocrático e evitar que muitas vezes o que acontece é que a pessoa faz várias viagens até o processo estar atribuído e estar agendado. E isso pode ser uma maneira também de evitar esse tipo de viagens para Portugal, porque efetivamente nos próximos tempos as mesmas vão estar algo limitadas. Nós não sabemos bem como, mas sabemos que vão estar. Não é? Pronto, eu queria, então, penso que não estou aqui a ocupar demasiado tempo e queria então agradecer-vos aqui estarem a ouvir aqui a exposição e de facto se calhar abríamos aqui algumas perguntas. Eu vou só aqui tentar verificar as mesmas, que se alguém quiser participar também. Abrimos então aqui a sessão de questões. Temos já uma questão da senhora Vera Silva. Quem tiver questões, por favor, aproveite para colocá-las agora, aqui no separador Q&A. Dr. Décio, a senhora Vera Silva diz-nos: as renovações de residência requerem a comprovação de continuidade de propriedade do investimento, não requerendo novo investimento. A venda do ativo adquirido pressupõe a cessação da referida autorização mesmo em situação de novo investimento? Terá de ser encetado novo processo de pedido de autorização de residência? Deixa-me aqui ler aqui a resposta só para tentar perceber exatamente o que é que a pergunta foi da senhora. As renovações de residência requerem a comprovação de continuidade de propriedade do investimento, não requer novo investimento. É assim, eu penso que efetivamente possa ser feito aqui a manutenção desse mesmo, aqui uma transferência do investimento, ou seja, neste caso, por exemplo, a pessoa tem que manter o mesmo tipo de investimento com os mesmos valores, ok? Efetivamente é algo que penso ter sido permitido, porque a lei fala na aquisição de bens imóveis por aquele valor e a manutenção do investimento. Okay? Não posso dizer exatamente concretamente se havendo a transferência de investimento no mesmo tipo de investimento, se ela efetivamente é aceite por todas as delegações do CEF ou não. Okay? Infelizmente, nós depois muitas vezes nos deparamos que não existe ainda alguma opinião diferente dependendo do inspetor que está com o processo em mãos e que nem todos podem partilhar a mesma informação. Eu não sei se já existe alguma digamos, uniformização nesse sentido. A lei fala exatamente da manutenção do investimento dos valores que estão para aquela mesma situação. Por exemplo, imaginamos que temos aqui a aquisição do imóvel por 500 mil euros e a pessoa depois vende aquele imóvel e compra outra propriedade por esse mesmo valor, tentando manter aqui o investimento. Não lhe posso dizer em concreto que se isso seja permitido, mas que efetivamente é algo que de facto possa haver aqui um entendimento. Eu tenho aqui agora outra questão do Sr. Nuno Rodrigues, deixe-me aqui ler. Então, aqui, em zonas de baixa densidade tem um desconto de 20%, isenção significa que o investimento de 350 mil euros
será só de 280 mil euros, não compreendi onde é aplicado o desconto. Obrigado. Não, aqui, nesse caso, não será dessa maneira. Efetivamente, o desconto dos 20% vai se aplicar naqueles 500 mil euros. Okay? Ou seja, a pessoa efetivamente pode comprar um imóvel numa zona de baixa densidade urbana e aí o investimento, a lei permite-lhe que o investimento tenha uma redução, tenha um desconto de 20%. Okay? Ou seja, a pessoa não vai ter que fazer o investimento dos 350 mil euros, mas sim beneficia efetivamente desse desconto de modo a que possa fazer um investimento mais baixo. Relativamente ao investimento dos 350 mil euros, eu penso que aquilo que está a falar é no que toca às obras de reabilitação, elas não estão incluídas na exceção que a lei dá. Ou seja, a obra de reabilitação também ela já é, digamos, aqui feita para esse caso. Ok? Com certeza, aparentemente os restantes participantes não têm aqui mais questões. Há pessoas que levantaram aqui a mão, não sei se pretendem fazer alguma questão. Se sim, por favor, escrevam no separador do Q&A. Entretanto, enquanto dou aqui um bocadinho de tempo para pensarem realmente se querem colocar mais alguma questão ao Dr. Décio, aproveito para informar que o Dr. Décio vai ministrar uma formação em Money Laundering, portanto, branqueamento de capitais em língua inglesa, no dia 12 de maio, aqui na Academia APMIP. As inscrições estão abertas e, portanto, se tiverem interesse, por favor, basta ir ao site da Academia APMIP e formalizar as vossas inscrições. Dr. Décio, julgo que não tínhamos aqui mais questões por enquanto. Entretanto, também tem aqui no ecrã os contactos do Dr. Décio. E também, conforme referido, a gravação depois vai ser disponibilizada. Temos aqui outra questão. A senhora tinha levantado a mão. Ok, eu tenho aqui uma, não é? A senhora Ina Calori. Penso que é assim que se lê. Então, bom dia. Portanto, se alguém adquirir um imóvel de 500 mil euros, agora qual é o prazo de receber a primeira auto de residência? Ok, eu não sei se está a falar agora nesta mesma altura, ou seja, nestes meses, para obter a alteração de residência. É que se a pessoa fizer agora um investimento, não é? Efetivamente, o normal seria poder já se submeter o processo para a obtenção da residência. No entanto, face aos problemas do Covid-19, sabemos que neste momento os agendamentos estão suspensos. Se a pessoa fez essa aquisição e submeteu o agendamento, e o agendamento já obriga os senhores provavelmente depois não lidam com o processo, normalmente isto está feito eu penso que o público aqui alvo será mais que as pessoas do setor do imobiliário, não necessariamente advogados, mas não estão a prazo com o início do processo. O início do processo já necessita também de nós termos a maioria da documentação pronta, nomeadamente, por exemplo, certificados de nascimento, registro criminal e por aí, para poder iniciar o agendamento. Ora, se a pessoa fez a aquisição e tem toda essa documentação e submeteu antes de 27 de março, ela de facto, a partir de 1 de julho, vai-se proceder aos agendamentos com uma data concreta para se poder efetivamente a pessoa poder vir recolher os dados biométricos e submeter o processo para aprovação. Agora, se for o caso em que seja hoje, por exemplo, em março ou em abril, de facto, neste momento os processos estão suspensos e teremos que aguardar para se fazer esse mesmo registro. De todo modo, se a pessoa, ao ter comprado
comprou efetivamente, podendo de facto, tendo comprado no último ano e agora ia-se estar a fazer a renovação, essa renovação neste momento está suspensa. Ou seja, estamos a aguardar para depois novas datas de renovação e também não temos ainda nenhuma solução para depois, efetivamente, com o decorrer dos anos, ou se depois vai haver alguma alteração, ou porque aqui o plano deste investimento seria, digamos, o prazo dos 5 anos. Ora, o que de facto acontece é que talvez possa passar 5 anos e meio ou mais tempo, porque efetivamente, dada a decorrência e a suspensão dos prazos neste momento. Não sei se depois vai haver alguma alteração ou se de facto vão estar de outro modo. Ok? Pronto, agora tenho aqui uma pergunta do Sr. Jorge Abreu. A entrada do processo garante o direito na legislação atual, mesmo que haja alteração posterior? Sim, está claro no Orçamento de Estado de 2020 que, mesmo que o governo português faça essa alteração, a alteração que eu estou a falar é aquela que permite a restrição dos futuros investimentos dos futuros Golden Visa apenas e só no interior ou nas regiões autónomas, e esse tal facto está claro que não vai pôr em causa as autorizações anteriores e as futuras renovações. Okay? Se o processo já entrou antes dessa alteração legislativa, que ainda não temos nenhuma alteração legislativa, ou seja, atualmente continua tudo igual, isso faz com que não haja nenhuma alteração. Pelo menos o Orçamento de Estado fica claro que não vai pôr em causa esses mesmos investimentos. Ok? Aqui a senhora Ina Calori volta a fazer aqui uma questão que, resumindo, ainda se pode aplicar o Golden Visa em Lisboa e ao Porto? Sim, ainda se pode aplicar. Continua a estar efetivamente a manter-se da mesma maneira, não há alteração legislativa. De facto, a ideia, e volto a fazer outra questão aqui, se era até dezembro de 2020, para já não é só até dezembro de 2020. O plano do governo era, ele não está oficializado, mas isso depois foi confirmado, era que a partir de janeiro de 2021 os investimentos em Golden Visa só pudessem ser feitos no interior ou nas regiões autónomas. No entanto, isto ainda não está aplicado, ainda não existe nenhuma alteração legislativa neste aspecto. Ok? Ora, face ao atual panorama do Covid-19, não sabemos se o governo vai manter esse mesmo plano em termos de política económica. Não é? Não, Portugal, sabemos que vamos estar com problemas na nossa economia, que vai haver já tudo, desde o FMI ao Banco de Portugal ao Banco Central Europeu, nós estamos todos a prever um ano que vai ser de recessão económica, não sabemos qual é o impacto. Por isso, não sabemos se o governo vai manter a mesma política ou vai alterar conforme o que estava efetivamente previsto. Ok? Estou agora a fazer aqui algumas perguntas, deixa-me ver se eu consigo verificar. Então aqui, a senhora Maria José Rodrigues, um cliente estrangeiro que adquiriu um imóvel em agosto ou em setembro, ainda vai ter tempo para submeter o Golden Visa? À partida sim. No entanto, não lhe posso dizer com certeza, porque efetivamente nós podemos ter a alteração legislativa em maio, não é? E o plano era para que só viesse a ter efeitos em 2021. Mas isto é a informação que o governo nos passou para a comunicação social de uma perspectiva informal. Eu penso que à partida sim. À partida não deverá haver problemas nesse aspecto. Ok? Temos aqui outra questão do Sr. Luís, o desconto de 20% dos 355 mil euros, a aquisição de imóveis em zonas
não, que o desconto dos 20% é calculado não sobre os 350 mil euros para obras de reurbanização, mas para o dos 500 mil euros para o investimento que seja feito em zonas que não sejam de baixa densidade. Ok? Depois tenho aqui a senhora Ana Antão, que relativamente à comissão. Dr. Décio, convém que digamos, portanto, que leiamos em alto, porque entretanto depois as pessoas não conseguem ver as questões. Ok. Pensava que isto era Ficava público, não. Exato, desculpa. Não então faz mal. eu vou tentar ser um bocadinho mais claro. Então, tenho aqui uma pergunta que é relativamente à permanência, os 7 dias ou os 14 dias têm que ser consecutivos. Refira, por favor, se é necessário fazer prova e se deve ser através de entrada por aeroporto, teve o registro oficial de entrada e saída ou não. Não tem que ser 7 dias consecutivos, nem 14 dias consecutivos. Tem que fazer, apenas durante aquele período de tempo, a pessoa tem que ter comprovadamente aqueles 7 dias. Ora, é normal e é aconselhável, principalmente porque existem algumas delegações do CEF que vêm, apesar da lei não vir dizer isso, vêm sempre pedir a prova de entrada no aeroporto, com bilhetes não só os bilhetes, mas também o boarding pass, ou seja, toda aquela documentação que prova que a pessoa efetivamente esteve naquele voo e entrou no aeroporto. No entanto, existem outros e a mim é efetivamente aquilo que eu penso que é o entendimento mais correto da lei, que a prova possa ser feita de outras maneiras, não é? Se a pessoa tem, por exemplo, uma consulta médica, se provou que viveu cá, efetivamente, até porque existem outras delegações que vêm pedir uma documentação em que se prove que a pessoa efetivamente teve cá 7 dias, ou seja, a pessoa pode ter entrado, por exemplo, no aeroporto da Portela, não é? E depois, 7 dias depois, ter saído do aeroporto da Portela. Mas não se comprova que a pessoa teve cá 7 dias em Portugal. Ela pode ter simplesmente, como tem acesso ao Chega, não é? Alugado um carro, por exemplo, e ter ido à Espanha e ter estado lá os 7 dias em Espanha. Ou seja, a prova, na prática, pode-se fazer de várias maneiras. Mas aqui, o que eu normalmente sugiro aos clientes é que tenham, efetivamente, os boarding passes e também que tenham aqui alguma prova que tenham estado aqui em Portugal, um ginásio, uma consulta médica, faturas de restauração, que vão numa loja qualquer para fazer compras do dia a dia, etc. Okay? Ou seja, só para fazer aqui a prova do CEF, porque nem todas as delegações têm um entendimento similar. Okay? No entanto, estes 7 dias ou os 14 dias não têm que ser consecutivos. A pessoa tem a liberdade, tem a sua disponibilidade, durante este período de efetivamente relativamente a esse. Eu tenho aqui outra questão que é mais complexa do Sr. Luís. Deixe-me só aqui ir aqui consultar aqui uma coisa, só para dizer isto com certeza, para não vos estar aqui a dar uma informação errada aqui ao Sr. Luís. Eu não sei se temos tempo, senão também posso responder posteriormente. Não sei se ainda temos tempo, eu não estou aqui muito a par. Temos tempo, mas pode fazer esta gestão conforme pretender, portanto pode responder ao Sr. Luís, depois por e-mail é conforme pretender. Ok, então eu estou aqui a ver aqui uma questão do Sr. Luís Estácio, e eu não sei, tenho aqui o meu e-mail, se quiser pode-me colocar essa questão e depois respondo-lhe para lhe dar isto com certeza, porque eu efetivamente agora não estou aqui com a legislação à frente, mas eu sim posso lhe responder posteriormente, está bem? Tenho aqui uma questão mais complexa neste âmbito, se não se importar. Sr. Luís, por favor, tire aqui o e-mail do ecrã, caso não tenha tempo para o redigir, pode mesmo enviar um e-mail para nós, para a PMIP, e depois nós, entretanto, encaminhamos ao Dr. Décio, esteja à vontade, está bem?
Não sei se mais alguém tem assim alguma questão mais curta, digamos, que o Dr. Décio possa esclarecer desde já nesta conversa. Aparentemente não temos aqui ninguém com a mão levantada, portanto creio... A senhora Ina levantou a mão novamente, não sei... Obrigada, Sr. Luís. Não sei se quer colocar aqui alguma questão, senhora Ina, tem mesmo que ser por Q&A. Aqui está o Dr. Décio, no caso de construções novas para acabar daqui a 1, 2 anos, os Golden Visa aplicam-se também? Sim, é possível fazer esse caso em construções que depois venham a acabar daqui a 1 ou 2 anos e fazer já o pedido inicial. Aqui a única situação é que, como a construção ainda não está feita, não é? É necessário que exista já a propriedade horizontal, ok? A propriedade horizontal tem que já estar aprovada. E que a pessoa faça a aquisição e que celebre um contrato de promessa de compra e venda registado e que o sinal seja o mínimo do investimento. Ora, se estivermos aqui a falar, então, na situação normal, o sinal tem que ser, então, de 500 mil euros, ok? Ou seja, na situação padrão, o sinal tem que ser de 500 mil euros, ok? Ou seja, não basta que o valor total da compra seja de 500 mil euros e o sinal seja, por exemplo, como é comum, 10% ou 20%. Isso não é suficiente para iniciar já o processo, ok? Então, nesse caso, é essa questão que efetivamente pode ser feita, ok? Pronto, julgo que agora sim estejam esclarecidas todas as questões. O Sr. Luís diz que vai mandar um e-mail. Esteja à vontade, Sr. Luís. Os restantes participantes quiserem também contactar o Dr. Décio, têm também o e-mail e o contacto telefónico na tela. Qualquer coisa, por favor, informem a APMI, porque nós passamos o contacto do Dr. Décio. Dr. Décio, não sei se quer acrescentar aqui algum pormenor, se podemos dar já encerramento à sessão, uma vez que creio que não existam mais questões. Não, eu penso que podemos dar por encerrado. Eu queria agradecer-vos a presença de todos e também as várias questões. Também, efetivamente, a ideia deste webinar é de tornar aqui um bocadinho mais dinâmico e é sempre para ter estas questões para que se possam todos tentarmos ter aqui um maior conhecimento e às vezes efetivamente só trocando experiências e trocando efetivamente as nossas dúvidas é que depois resolvemos as coisas e melhoramos de futuro na prática. Ok? Obrigado.